Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos começar nosso estudo? Esse é o assunto que nós vamos conversar sobre ele nessa noite. É a lição 5 desse ano, né? Porque nós já estudamos 5, essa é a quinta lição. E o tema que nós estamos estudando são temas, irmãos, avulsos, que os irmãos me pediram, sugeriram. Se você tiver algum tema também que você quiser sugerir, você pode me falar. Pode falar hoje mesmo, eu anoto. E nós vamos estudar. São temas que parecem que são simples, não tem sentido, né? Mas para e pensa, olha o assunto de hoje. Se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem, irmãos? É uma pergunta que pode surgir na sua mente, no seu coração, em algum dia da sua vida, quando você estiver passando por alguma situação difícil. E a verdade é, se você não está passando hoje por uma situação difícil, você pode que já passou algum dia, né? E se você não passou e nem está passando, você pode estar certo que um dia você vai passar. Vai ter um momento na vida. Eu diria que todos nós já passamos, tá, irmãos? Todos nós já passamos por algum momento difícil. Por quê? Momento ruim aqui, a gente tem que pensar em tudo aquilo que para nós é ruim, aquilo que causou em nós algum desconforto. Eu coloquei ali algumas definições, né, de ruim para a gente poder entender. Veja bem, irmãos, de cara eu queria que os irmãos entendessem assim, pensa na coisa ruim, em coisas ruins que acontecem, e a pergunta, por que que Deus, sendo Deus, permite que coisas ruins aconteçam? Eu quero pensar em coisas ruins como catástrofe, a pandemia, por exemplo. Eu acho que ninguém vai dizer que a pandemia foi algo bom. Morreu gente ficou com problema de saúde. Então pensa em catástrofe, pensa em tudo e naquelas coisas que te fazem mal e que são ruins. Você vai olhar e no primeiro momento você vai olhar e falar, isso é ruim, né? Então é isso que nós temos que pensar. No ruim, catástrofe que causa estragos em muitas pessoas, em muitas nações, e também naquilo que é ruim para mim, para nós, né, individualmente. De cara a gente tem que entender que Isaías 45, versículo 7, está falando assim, Deus está falando, olha, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor que tudo faz. E eu peguei a tradução da Bíblia hebraica, que é muito parecida com a nossa, mas a finalidade Deus está dizendo aqui, irmãos, que Ele faz a luz, mas Ele cria também as trevas. Ele faz a paz, mas Ele também cria o mal. Então, de cara, nós temos que entender o seguinte, nós temos que ter no nosso coração a soberania de Deus, tá? A soberania de Deus. Deus é soberano e Ele faz tudo, faz o mal também, tá, irmãos? Amém? Amém, queridos? Agora, só um detalhe aqui, porque eu quero que os irmãos entendam, o estudo é amplo, né? Teria que ter muitos dias para a gente estudar, mas nós vamos fazer tudo isso em uma hora, talvez 1h30. Agora, eu quero que os irmãos entendam que quando Deus fala que Ele cria o mal, eu não quero que os irmãos entendam que Ele está falando do mal chamado pecado, tá, irmãos? De forma alguma, Deus cria o pecado, ou criou o pecado. De forma alguma, Deus não criou e nem cria. É necessário até ler Isaías 45, para a gente entender o que está dizendo. Aqui, em Isaías 45, Deus está levantando, né, o rei Ciro, para poder, o rei Ciro, lá na frente, libertar Israel, num determinado momento. E nós temos que entender que o mal que Deus está falando que Ele cria aqui, são as catástrofes, são as coisas, as guerras, até isso também, tá, irmãos? Doenças, enfermidades, nada de pecado. Em hipótese alguma, irmãos, Deus se mancha com o pecado e Ele cria o pecado, ou Ele te leva a pecar, nada disso. Isso tem que estar muito separado no nosso coração, por isso a leitura da Bíblia tem que ser a leitura completa. Você tem que ler a Bíblia toda, ou então esquece de dizer que você leu a Bíblia. Você tem que ler de Gênesis a Apocalipse, e quando lê um versículo assim, você tem que ler o capítulo todo, talvez até um capítulo anterior, tá bom, queridos? Pega Isaías aí 45, para a gente ver. Essa é a tradução da Bíblia hebraica que eu peguei, né? Ela chama Taná, é a Bíblia, os livros da lei, os 5 livros da lei, e os demais livros do Velho Testamento que nós também temos. Isaías 45, tá?
versículo 7, veja bem, Isaías 45, logo no primeiro versículo já diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, está vendo? A quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e desarmar os seus reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. É aí que nós chegamos cá embaixo, depois no versículo 7, que vai dizer: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas, está na nossa tradução. Então aí a gente já sabe que quando você estiver passando por uma circunstância difícil na sua vida, ao invés de fazer aquela pergunta, eu chamo até de infantil, tá, irmãos? Ó, essa pergunta aqui: mas se Deus é bom, por que tantas coisas ruins estão acontecendo comigo? Tá? Aí de cara você vai entender, né? Você vai entender. Se não for pecado, Deus está no controle, Ele criou, Ele fez. E a gente precisa entender isso para que haja maturidade no nosso coração. E eu vou colocar um punhado de problemas ali depois, para os irmãos pensarem neles, e talvez você se encaixe em alguns, você vai ver: opa, eu já passei por isso, eu estou passando por isso é ruim, isso é mal. E aí a gente vai chegar até o fim desse estudo, num tempo em que a gente vai poder tirar as conclusões sobre esta questão tão séria, tá bom? Então aqui de cara já sabemos, Deus está dizendo que Ele cria o mal. Agora, vamos ser sinceros, será que todo o mal que está sobre nós veio de um propósito de Deus? Deus quis, Ele fez, eu quero que você passe por isso? Aí é que entra outra questão muito séria, irmãos, que a gente tem que entender, tá? Porque senão a gente vai sair daqui bagunçado ou sem uma resposta definitiva. Será que, já que Deus criou o mal, será também que todo o mal que eu vivi, que você vive e que vai viver no futuro, será que aquilo é de Deus, é plano de Deus, é melhor de Deus? Deus falou: você tem que passar esse mal, eu quero? Ou será que a gente toma decisões e que o mal que Deus cria ou criou vem sobre nós? Isso é muito sério, tá, irmãos? A maturidade nossa tem que chegar a esse ponto, para a gente não querer culpar Deus do mal que nós estamos passando, ou que nós passamos, ou que nós vamos passar. Então vamos dar um pulinho, porque é muita coisa. Para e pensa nisso. Ninguém está livre de coisas ruins. Ninguém, absolutamente ninguém está livre de viver coisas ruins. Uns mais, outros menos, mas ninguém está livre. Agora eu coloco aqui, irmãos, para os irmãos pensarem, eu gostaria que você pensasse num punhado de coisas ruins que acontece. E eu gostaria que você pensasse: eu estou vivendo, já vivi isso, ou conheço alguém que está vivendo. Primeira delas, catástrofes. Como eu disse, são aquelas coisas terríveis, tsunamis, furacões, chuva demais. O Recife sofreu com chuva demais recentemente, a pandemia, e mais um punhado de outra coisa. Avião que cai, morre muita gente ao mesmo tempo. Catástrofe, acidente sem lógica, sem lógica, a imprudência de alguém e tal. Essas coisas, catástrofe. Agora pare e pensa, problemas com a família. Quero que você preste muita atenção e se encaixe em algum lugar. Problema com a família. Problema com filhos, com esposas, com primos e demais familiares. Problemas pessoais. Quero que você pense em alguns problemas, eu coloquei alguns. Dificuldade de tomar decisões, são problemas pessoais. Dificuldade de perdoar, dificuldade de se aceitar. Tem gente que não se aceita do jeito que Deus fez ou do jeito que é. Dificuldade de admitir erros, são problemas pessoais, irmãos, que machuca, que fere. Tem gente que tem dificuldade de admitir seus próprios erros. Dificuldade de aceitar as suas limitações. Tem gente que tem muita dificuldade de aceitar as suas limitações, tanto físicas, quanto limitações emocionais, limitações financeiras. Tem gente que tem dificuldade de admitir, aceitar suas limitações relacionadas à inteligência. Então a pessoa às vezes não aceita que ela tem uma limitação, e ela fica comparando ela com outra que não tem aquela limitação, e a pessoa é ruim, faz mal para ela. Então é muito sério isso, e eu gostaria que os irmãos pensassem nessas questões das limitações. Por exemplo, eu li recentemente, essa semana, um menino de 13 anos, que mora no Recife. Esse menino passou em várias
faculdades, inclusive faculdade de medicina federal. Passou num punhado de coisa e está querendo passar em mais coisas ainda. Então, imagine você que luta para passar, passar pelo 2º grau, e aí vê um menino de 13 que passar na federal, né, de medicina, que a maioria das pessoas sonham, e aí você começa a se comparar, isso causa um sofrimento terrível. Então a gente tem que entender, o menino é muito inteligente, com 13 anos ele fez o que eu não consegui, talvez eu nunca vou conseguir, mas quando você aceita isso aí é legal, mas tem gente que tem dificuldade, então isso é coisa ruim, é coisa que causa o mal. Tem mais, relacionamentos fracassados, tem gente que tem esse problema pessoal, que é dificuldade para aceitar relacionamentos fracassados. Eu pus mais algumas coisas, pus aqui embaixo, porque está falando de autoestima. Tem gente que tem desse problema pessoal, autoestima baixa autoestima. A pessoa só se vê pior do que todo mundo, pior do que ela é mesma. Se olha no espelho, está ruim, é tudo ruim. Então a autoestima dessa pessoa lá embaixo. Tem gente que tem isso, e isso também é algo ruim, né? Tem gente que tem esse problema pessoal chamado remorso, fez alguma coisa que não devia, e aquilo, a cobrança exagerada, e não para, e pega pesado na mente da pessoa, guarda remorso, dificuldade pessoal. Tem também dificuldade pessoal, trauma de infância. Tem gente que sofre com as coisas que aconteceu na infância, em algum tempo da vida, está traumatizado e carrega aquele trauma consigo, e isso causa dores, causa sofrimento. A pessoa vai lá e faz uma plástica em alguma parte do corpo, e aquilo dá errado, né? Fez para ficar mais bonito, e o trem fica mais feio do que era no original, aí a pessoa vai sofrer, vai carregar aquele sofrimento. Eu coloquei a plástica aqui, irmãos, mas tem outros procedimentos que a pessoa faz, e dá errado, e ela vê, por que eu mexi com isso? Não era nada relacionado à saúde física, era mais à saúde emocional. A pessoa falou, vou fazer isso para ficar melhor, né? Vou mexer no nariz, vou mexer nos olhos, enfim, vou mexer em algum lugar para melhorar. Vai lá, paga caro, junta o dinheiro que não tem e faz, dá errado. Aí a pessoa tem esse problema pessoal que ela carrega e vai embora com isso, né? Abusos, às vezes não depende da pessoa, mas ela foi abusada, aí ela vai carregar isso com ela, vai causar sofrimento. Mágoas, nem se fala, alguém fez mal ou pensou em fazer o mal, a pessoa vai carregar aquilo com ela, uma mágoa por resto da vida, ou por longos tempos. E aí a gente entra em outros problemas, que são os conjugais. Vou colocar 2 deles, traição e divórcio. Pessoa que foi traída, ou a pessoa que chega numa situação de divórcio que ela não queria, mas como o casamento envolve 2 pessoas, marido e mulher, e filhos, nem sempre, irmãos, os 2 querem o divórcio. Aí um quer, o outro não quer, e vai uma confusão. Certamente alguém vai sofrer com tudo isso, né? Por isso são coisas ruins que nós estamos falando sobre elas. E depois, problema de saúde. Quantas pessoas levam e carregam problemas de saúde, que elas nem procuraram o problema, mas elas nasceram com aquilo, adquiriram aquilo, e aquele problema de saúde, ela vai andar com aquilo, é ruim. Eu poderia perguntar aqui, quem tem algum problema de saúde aí, que carrega ele há muito tempo, isso é bom? Então está encaixado nas coisas más, nas coisas ruins, né, irmão? Está vendo como é que é? Nós estamos falando só de coisa ruim para você ver, e em algum lugar aí, você já se viu nesse quadro aí, em algum lugarzinho, você se encontrou ali, hein? Em algum lugar? Então vamos passar mais, tem mais um tiquinho, vou preencher isso aqui tudo. Diagnóstico incurável, doença crônica dentro da saúde, probleminha de saúde, gripe, mas não sei o que, é tranquilo, querido, mas às vezes a pessoa tem um diagnóstico de uma doença incurável, às vezes ela tem uma doença crônica, ela vai carregar aquilo para a vida, e são coisas que a gente vai dizer a verdade, é ruim. No momento a gente sabe, isso é ruim, isso não é bom. Problemas de morte, me refiro, irmãos, aqui, à morte de alguém, né? Alguém que morreu, alguém querido, e você não supera aquilo, aquele luto que nunca acaba, sabe aquele luto que, irmãos, eu tenho comigo que o luto tem que durar o mínimo possível. O luto saudável é aquele que dura pouco, o luto que você fica segurando ele aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, vigia, esse luto mata, e esse luto entra nas questões que eu quero dizer aqui, de coisas más e coisas ruins, que sobrevêm sobre nós. E aí a gente vai fazer pergunta, mas se Deus é bom, por que vem isso sobre mim? Por que eu estou com esse luto agarrado?
É isso que nós estamos nos referindo. Então, você vai pegar cada coisinha dessa aqui e vai lembrar, se Deus é bom, por que então que essas coisas acontecem? Está vendo? Ó, traição, divórcio, né, morte, e vamos lá. Falei do luto que não passa relacionado ao problema que a gente tem com a morte. Problemas no trabalho, irmãos, eu nem preciso aqui colocar de tanto problema que às vezes a gente tem no trabalho para resolver. O Kleber não tem problema nenhum lá, né, Kleber? Ele compartilhou comigo um áudio aí no domingo aí, uns, né? Então você vê, então encaixou bem. Problema no trabalho. Às vezes você tem problema e vem mais problema, vai mais problema, mais problema. E aí, né? Por que Deus deixa isso acontecer? É onde a gente tem que buscar aprender na palavra, e é por isso que nós estamos aqui. Tem mais problema, ó. Problema financeiro, meu Deus, quem aqui nunca teve problema financeiro, hein? Né? Então você está vendo, irmão? E vai dizer que não é um problema. Ah, meu pai, você precisa fazer um tratamento, comprar um produto, comprar alguma coisa. Enfim, e aí o dinheiro não dá, e você faz um cálculo, já não dá, né? Já imaginou? Você vou construir minha casinha, meu barracão. Aí você começa a fazer a base, não dá nem para terminar. Quantos irmãos passam por isso? Outros, Deus abençoa e vai, levanta e toca. Roubo, outra questão muito séria, questão de roubo. Quem aqui nunca foi roubado, né? Quem aqui nunca foi roubado? Eu já fui, né? Já compartilhei para os irmãos, já roubaram meu carro. E aí, mas graças a Deus acharam o carro. E aí? Tá vendo? Roubo é outra questão. Estou falando do roubo. Aquele que pega algo seu, pega alguma coisa sua, é esse que eu quero me referir. Estou referindo aos roubos grandes lá de cima, tá, irmão? Que a gente é roubado. Estou falando do roubo que acontece diretamente conosco aqui. Mais problema, carro. Quem tem carro, é claro, e nunca teve um problema com o seu carro, às vezes mais grave, às vezes menos grave. Eu te citei o meu exemplo, já fui roubado. Quantas vezes eles batem no meu carro, eu não sei quem. Agora mesmo tem um arranhão lá, há 3 dias atrás, porque não tinha, parecia um reado fundo numa beirada lá, e aí por aí vai. Problema mecânico, problema elétrico, carro te deixa na mão, carro estraga. Carro às vezes não tem conserto mais, já conheço pessoas que já teve situação assim, o conserto era mais caro do que o carro, então a pessoa largou para lá. Enfim, são problemas. E outros, para a gente encerrar, como agressões físicas, quem já sofreu agressão física, ou agressão psicológica, emocional, xingamentos, né? Calúnias, tudo são coisas ruins, irmãos, que sobrevêm sobre a gente. E aí eu queria que você pensasse, dentro daquilo que é ruim, né? Porque o nosso estudo se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Aí você vê, por que acontecem os abusos, as doenças incuráveis, doenças crônicas, né, o problema financeiro, e olha, catástrofes, olha tudo isso, irmãos, para a gente poder ter uma visão, e você se vê aí em alguma desses ruins aí. Todo mundo se viu em alguma coisa ali ou não? Levanta a mão, quem se viu ali em alguma coisinha? Opa, então foi quase todo mundo, né? Que já viveu ou vive. Então aí a gente parte, né, para dentro para abrir mais o leque dentro desse assunto. Por que Deus deixa isso acontecer? E eu gostaria que você que viveu ou vive algum desses aí, pensasse naquilo. Por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é bom, né? Se Deus me ama, como a Bíblia diz que Deus é amor, né? A Bíblia diz que Deus é bom, toda boa dádiva vem de Deus. Então por que essas coisas acontecem? Irmãos, isso é tão importante que o inimigo usa essa pergunta, às vezes, para lançar a semente da dúvida no nosso coração. E é por isso a importância desse estudo, da gente pensar em alguns textos da Bíblia e aplicar na vida, né? Quem viveu o divórcio, quem está vivendo, sei lá, todas essas coisas que envolvem relacionamento, sabe muito bem que lá no fundo vem a pergunta, por que eu estou vivendo isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Então a gente precisa, irmão, de ter maturidade espiritual para não ser apanhado, né? Para não ser laçado pelo inimigo, porque senão a gente é laçado por ele, tá? Vamos seguir? A definição de ruim, né? A definição de ruim. Ruim tem muito significado, irmão. Você vai olhar aí, você vai olhar uma gama de significado. Eu peguei ali o que a gente poderia pensar de mais importante para nós. É algo que exige esforço de nós, causando dificuldades, coisa ruim que acontece, é algo, né? É algo que exige esforço de nós, esforço no caso para sair daquilo,
né? Então aquilo te causa uma dificuldade tremenda para você sair daquilo, seja aquilo pensamento, porque às vezes, irmãos, a coisa ruim, que nós talvez não sabemos nem dar nome, são pensamentos ruins. Tem gente que tem pensamento ruim, tem gente que tem pensamento, irmão, que tudo vai dar errado, que vai morrer, que está doente, que está com a doença ruim, como diz a pessoa que costuma falar, que não vai nunca resolver aquele problema, que está definido, é isso mesmo, meu destino é esse. Então tem gente, irmãos, que sofre, não é uma coisa objetiva, uma coisa física, é uma coisa imaterial. Por isso que é algo, coloquei algo, você vai incluir o que for, que exige esforço de nós, causando dificuldade para a gente caminhar dia a dia. É algo que mina a nossa paz, é algo que arranca, destrói a nossa paz, destrói a nossa alegria, destrói nosso bem-estar, e que custa a sarar ou a curar. É outro detalhe, custa a sarar ou a curar. Né? Custa para melhorar, ou então custa para definitivamente ser curado, ser acabado, essas coisas. É algo nocivo, faz mal demais para a pessoa que está vivendo, só ela sabe, né, o quão mal que faz para ela, e causa muitas sensações desagradáveis. Isso é a gama de tudo aquilo que nós podemos definir como ruim. É algo, irmão, que nos perturbe, qualquer nível que nos perturba, que nos agita, que a gente emprega esforço demais para vencer, para sair daquilo, não importa. O nome você vai dar lá atrás, eu coloquei um punhado lá de nome, você vai dar, mas tudo isso é coisa ruim. Você nunca vai poder dizer, que coisa boa, né? Que coisa boa, que a coisa está te arrebentando, está te acabando com você, você não vai dizer que é coisa boa, é coisa ruim. São as coisas más que nós estamos citando aqui, que elas chegam até nós. Em algum momento chega até nós. Fico olhando as criancinhas, irmãos, que vida boa, tudo bom, tudo tranquilo, elas cantam, elas se alegram, elas pulam, elas pedem, recebem na mão o que precisa, e eu fico olhando, me dá uma dó, daqui um tempo, daqui uns dias, estarão enfrentando problemas, coisas ruins, coisas más, desafios que a vida nos dá. E aí, a gente cresce, e como é que faz com tudo isso? Essa é a questão, e essa é a razão do estudo. Tem pessoas que têm uma compreensão de tudo isso sem nunca ter estudado a Bíblia, sem nunca ter buscado conhecimento. Deus dá para algumas pessoas estrutura para elas passarem por isso tranquilamente, mas outras pessoas, mesmo dentro das igrejas, não conseguiram ainda adquirir a estrutura para encarar isso da forma correta e vencer. Por isso, dentro das igrejas tem muita gente com depressão, tem muita gente sofrendo, tem muita gente que já não tem mais fé em Deus, porque estava pensando que esse negócio de mal na vida da gente, Deus não deixa. E aí que a gente dá com os burros na água. Deus deixa sim. E como deixa? Você vai ver que na Bíblia, homens e mulheres tiveram os momentos maus. Teve homens e mulheres que foram humilhados, envergonhados, presos, esbofeteados, crucificados, né? Lembra lá? Com coroa de espinho. Você vai encontrar sempre homens e mulheres passando por momentos maus e ruins. Mas você não vai encontrar nenhum deles falando, ai Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? E o diabo às vezes usa isso, né? Para nos derrubar. Vamos seguir? Agora uma definição de bom. Eu falei a definição lá de ruim, né? Agora eu quero falar para você a definição de bom. Bem, primeiro, a maioria de nós, se eu perguntar aqui, o que é definição de bom? A maioria de nós vai na superfície do significado e da definição de bom e vai dizer que é algo bondoso. O que é bom? A definição de bom é tudo aquilo que é bondoso, que é amável. Essa é a superfície do significado da palavra. Se você for olhando, entre os muitos significados, irmãos, existe esse, né, que está conforme a lei. Então, bom também significa aquilo que está conforme a lei. E aí, a definição de bom entra dentro da nossa questão bíblica. Porque lá, a gente pensar em algo que é benevolente, é misericordioso, é caridoso, é bondoso, é amável, é suave, é isso e aquilo, é só a superfície do significado. Mas ele chega a ser também aquilo que está conforme a lei, aquilo que age conforme a lei, aquele que age com determinação, age com coragem e age com valentia. E aí você vai ver, aí você vai enquadrar aí, por exemplo, o policial, quando ele age conforme a lei, como ele age com determinação, coragem, valentia, ele é um policial bom.
Porque ele está trabalhando dentro da lei. E aí a gente vai falar assim, mas bom para quem? Não é? Não é assim que já vai pensar? Não é? Quando o pastor age, né, vamos lá, age conforme a lei. Aí eu vou repetir a palavra, né? Quando ele age, quando ele está conforme a lei, ele age conforme a lei, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus, nem sempre aquele pastor vai ser bom, mas ele é bom porque ele age conforme a lei. Está entendendo, irmãos? Que já é um significado de bom que a gente não conhece, e a gente pula fora dele, a gente só fica à superfície, que é algo amoroso, né? Enfim, benevolente. Então, queridos, esse significado aqui é um significado mais profundo, que é exatamente o significado que vai nos responder. Porque Deus é bom, então aí você vai substituir o bom por... Porque Deus, que age conforme a lei, né? Que age, que está conforme a lei, que age, por que Deus que age com determinação, Deus age com coragem, Deus age com valentia, deixa as coisas ruins acontecerem conosco. Substituindo a palavra bom por qualquer uma dessa de baixo aqui, o que você entende? O nosso estudo é, se Deus é bom, por que Ele deixa coisas ruins acontecerem? Então agora eu quero que você substitui bom por qualquer uma dessas palavras aqui, ó, que você encontrou aqui embaixo. Então você vai falar assim, se Deus é bom, ou seja, se Deus age com determinação, ou se Deus age com coragem, ou se Deus age com valentia, ou se Deus age conforme a lei, ou se Deus está conforme a lei, por que Ele deixa a coisa ruim acontecer? Aí você já consegue entender por que Deus deixa as coisas acontecerem. Porque Deus é justo, Deus anda conforme a lei, porque Deus está dentro da lei, e Ele não vai quebrar a lei. Lei aqui, irmãos, é a lei que Ele determinou. Ele não... É isso, irmãos. É por isso que eu trouxe para vocês, com muito carinho, muito cuidado. Esse estudo está na cabeça já bem no dia que Deus pôs no meu coração e estou trabalhando nele. Aqui eu já poderia, então, encerrar e ir embora. Os irmãos já têm a resposta. Se Deus é bom, mas o significado de bom não é só aquele ali, ó, benevolente, misericordioso, caridoso, é o que a gente gosta. Isso aí é a papinha do significado de bom. Aquele Deus que te abraça, que beija, que eles cantam aí, né? Que Deus te pega no colo, é esse que é de cima. Mas aqui também significa ser bom agir dentro da lei. Quando Deus age dentro da lei, Deus não prejudica nem A e nem B, irmãos. Quando Deus age dentro da lei, Deus não quer nem saber se você puxa saco dele, quando Ele age dentro da lei, porque Ele é bom, então Ele age dentro da lei. Então, por isso que o puxa saco não ganha nada com Deus, sabia? Você já conhece algum crente puxa saco? Não ganha nada com Deus, porque Deus age dentro da lei, Ele é bom. Então Ele trata todos com justiça, com igualdade. É a palavra que a irmãozita disse. Deus não sai da posição dele. E Ele criou leis, Ele criou regras, que Ele não foge delas. Está vendo, irmãos? Quando a gente foge delas, a gente paga um preço. Que são as coisas ruins, irmãos, que acontecem conosco. Infelizmente. Não é para te entristecer, mas é a grande realidade. Porque Ele não vai sair desse caminho. Todos, quem concorda aí diz amém. Você sai da linha de Deus, que eu quero dizer, do que Deus determinou, aí você paga um preço muito alto, porque Ele é tão bom. Eu vou terminar esse estudo com uma frase de Facebook tremenda. Vocês vão até pensar, para terminar com o Facebook, vou terminar com uma frase de Facebook, você vai ver que é regra, é lei. Deus, irmãos, criou as leis, estão todas elas na palavra, e Deus coloca elas dentro do nosso coração, para que a gente caminhe nelas. É por isso que eu digo, a Bíblia é boa, ela é excelente, elas são regras e leis para o nosso bem. Tem gente que olha ali, não adulterarás e fica bravo. Porque isso é pesado. Se você olhar para uma mulher, já adulterou com ela. Mas isso é pesado, não dá para ser crente. Rapaz, está ali, é porque Deus é assim, ó. Ele age conforme a lei, ele está dentro da lei, Ele age com determinação, com coragem, com valentia. Então Deus é isso. Se você está ali dentro, você tem tudo isso ao seu favor, mas se você sai dali, aí você tem tudo isso contra você. Mas é claro que permanece benevolência, misericórdia, caridade, Deus é tudo isso. Por isso que Ele é equilibrado, Ele não odeia a gente, Ele odeia o pecado. Quando a gente comete algo, Ele é tudo isso aqui. Mas quando a gente parte para Ele de coração, Ele é tudo essa parte de cima ali, o benevolente, misericordioso. O Salmo vai dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é tudo, tá, irmãos? Ele é tudo isso. Mas para a gente entender por que acontecem coisas ruins conosco, tem que entender também esse lado mais pesado. E eu sugiro os irmãos
a saírem da superfície do significado das coisas, da palavra de Deus. Aconselho os irmãos a saírem do leitinho, daquela coisinha da benevolência, da misericórdia, da caridade. Eu queria que os irmãos saíssem dessa coisa banal, simples demais, e partissem para um Deus completo, que também é amor, mas é justiça. É um Deus que olha para nós e nos vê com misericórdia, com amor, mas se a gente desviar dos seus caminhos, Ele é implacável, irmãos. Deus é implacável com o homem e com a mulher, que não se submete à autoridade e à soberania dEle, que não reconhece Ele como todo-poderoso, mas aquele que busca a Deus em arrependimento, em graça, esse tem tudo com Deus, irmãos. Esse tem esse Deus completo com Ele, tanto o benevolente quanto o Deus valente, amém, queridos? Deus de guerra, o Deus de poder, que está do nosso lado também, para ser tudo isso a nosso favor. Então a gente vai caminhando, tá? E vai encontrando essa maravilha que nos ajuda a entender melhor. Vamos seguir. Agora eu preciso ver com os irmãos a entrada do mal no mundo. Porque nós vimos que Deus cria o mal, né? Deus criou o mal, na verdade, isso foi Ele que fez. Mas eu disse para você que Deus não criou o pecado, e nem cria o pecado, e nem te põe em situação de pecado. Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo homem, e Deus a ninguém tenta. Então, se um dia você foi tentado pelo pecado, eu fui tentado pelo pecado, nunca pense que Deus te tentou com o pecado. Deus não faz isso, tá? A gente é tentado, a Bíblia diz em Tiago, quando a gente é engodado e é atraído pela própria concupiscência. Ou seja, o que quer dizer isso? Essa parte de ser atraído e engodado pela própria concupiscência quer dizer o seguinte: você é atraído por aquilo que você gosta. Isso é pesado, mas é o que diz Tiago. Tiago diz assim, olha, você cai no pecado porque você é atraído por aquilo que você gosta, sua própria concupiscência gosta. Eu gosto de beber, eu sou atraído porque eu gosto de beber. Ninguém que não gosta de beber não vai ser atraído para beber, porque ele não vai beber, ele não gosta, tá, irmão? Aí vai para os outros níveis de pecado e tipos de pecado que a gente é atraído. A gente é atraído por aquilo que gosta. Deus nunca vai fazer isso conosco. Está dentro de nós esse gosto e essa atração. Eu já falei para os irmãos, não tem vergonha nenhuma de falar. Fui liberto com 17, 18 anos da minha vida que eu levava de pecado. Mas teve uma coisa que Deus me libertou, me deu força para sair e não me tirou o gosto. Os irmãos sabem qual que é. O que eu falo direto aqui, irmãos? Deus não me tirou o gosto pela cerveja. Gosto, o cheiro me atrai. Está dentro de mim, esse espinho na carne. E Deus falou, eu não vou tirar, para você saber que eu sou Deus. E eu glorifico a Deus, irmãos. Desde 1985, 86, nunca mais pus na boca, mas o desejo está lá, o gosto. Eu passo perto daquele boteco fedendo, que você imagina, a cerveja vai lá no meu nariz, ele me atrai, eu olho e já repreendo e bato em retirada. 36 anos, se eu não estiver enganado, 37, irmãos, de vitória, mas Deus não me tirou o gosto, nem um pouco. Talvez tenha até aumentado, não vou dizer, porque eu não sei. Amém, queridos? Mas eu vou no supermercado, passo perto da ala das bebidas, sim, mas nem penso em pegar naquilo, porque eu sei que o diabo está esperando um momento, por isso Deus deixou o espinho na carne. Então, queridos, está Tiago dizendo isso, não é Deus que me tenta, não, está aqui dentro de mim. Deus falou que não vai tirar, então eu estou satisfeito, não precisa tirar, desde que Ele esteja comigo, me dando força, igual está comigo durante esses anos. É por isso que Deus me deu aquela frase que eu postei lá no Facebook, lá da Ana Silvia, aquela frase assim, que não é necessário que Deus nos tire da fornalha de fogo, desde que Ele se comprometa a estar conosco na fornalha de fogo. Deus me deu essa frase, querido, muito profunda e verdadeira. Não precisa de Deus tirar a gente da fornalha de fogo, não. Desde que Ele faça, igual falou com o rapaz, e entra lá dentro da fornalha, pode queimar 7 vezes a fornalha, que o fogo não vai nos atingir, porque Deus está conosco. Amém? Na fornalha. Amém, queridos? Então é essa vivência com Deus é que vai nos fazer vencer o mal que vem sobre nós, mas vencê-lo com graça, com honra, com postura de crente, irmãos. A gente precisa vencer com postura de crente, aquela humildade da pessoa que tem fé e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Mas agora, como foi a entrada do mal no mundo? Um pouquinho de teologia não faz mal, né? Então vamos lá. Numa hermenêutica simples dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, Gênesis 1,
Gênesis 2, Gênesis 3, quando você pega para dar uma interpretada naquilo com comentários, com textos bíblicos, comparando texto com texto, Bíblia com Bíblia, é muito importante. E vale ressaltar que eu ganhei uma Bíblia muito boa no Dia dos Pastores, já uso ela. Então, se você fizer uma pequena interpretação, uma simples interpretação hermenêutica desses 3 primeiros capítulos, desde a criação de todas as coisas até o pecado do homem, nós notamos, irmãos, que a dualidade é aquele sentimento, aqueles sentimentos assim, contrários. Olha, é a dualidade do bem e do mal, da razão e da paixão, a dualidade da boa vontade e da má vontade, é inerente ao ser humano, irmãos. O que isso quer dizer? Se você for analisar aqueles 3 primeiros capítulos, você vai ver que esse negócio de ter que lutar entre bem e mal, razão, fé, né, bem, uma boa vontade e má vontade, está dentro do homem. Deus não pôs isso no Jardim do Éden. Lê capítulo 1, 2 e 3, você vai ver se Deus pôs isso. Deus não pôs isso. Deus colocou o homem lá, encheu o homem de autoridade, de graça, e deu para o homem uma ordem para não comer de determinada árvore, e largou o homem tranquilo lá, irmãos. Então você vê que essa dualidade, essa luta bem e mal, essas coisas, irmãos, é do ser humano que, mesmo desejando fazer o bem, isso é muito importante, o entendimento teológico da Bíblia, porque o entendimento teológico, tem gente que pensa que teologia não presta, tem gente que acha que teologia é só para isso, para aquilo, isso é enganação. Teologia é muito boa, dependendo de quem está estudando teologia. Você está estudando teologia, por exemplo, para conhecer Bíblia, não está errado. Conhecer Bíblia é domingo de manhã, de 8 às 10, lá na salinha da escola dominical, escutando o professor e a professora falar, lendo a Bíblia em casa, escrevendo, anotando, vindo para o estudo igual de hoje, vindo para o estudo quinta-feira. Aí você aprende Bíblia. Teologia é para você aprofundar nas metodologias, nos estudos que já foram feitos desde 1700 qualquer coisa, para a gente chegar no entendimento maduro, né, sobre Deus, sobre o relacionamento de Deus com o homem. Então, quer dizer, esse sentimento lá, aquela coisa de bem e mal, aquela luta, é inerente do homem que, mesmo querendo fazer o bem, há algo em seu interior. Veja que eu estou falando de algo, porque tem algo dentro de nós que, por vezes, não nos permite fazer o bem que a gente quer. Ninguém que faz coisa errada, lá no fundo, faz só por fazer, não vou fazer. Você faz aquilo por forças dentro de você, te faz gostar. Por exemplo, vamos ser sinceros, eu amo Giló e amo Jurubeba, e sei que tem umas pessoas que amam Giló e amam Jurubeba, mas sei que tem gente que odeia essas coisas, não tem paladar. Eu tenho para isso. Então, está entendendo, irmãos? Algo dentro de mim, dentro de nós, em algumas pessoas, dá o gosto para aquela coisa amarga. Mas tem outros que já não suportam a Jurubeba. Tem alguém que não suporta a Jurubeba aqui, gente? Ah, então, mas engraçado, hein? Tem muita gente que gosta, né? Você não suporta não, mas tem muita gente que gosta. Está entendendo, irmão? Então, só para você entender que assim também há dentro da natureza humana, todo homem, toda mulher, tem dentro dele algo dentro que acaba impedindo, não permitindo que ele faça o bem, que ele sabe que deveria fazer. Ele sabe que tem que fazer determinada coisa, mas algo muito forte, mais forte do que ele, naquele momento, leva ele a fazer aquilo que ele não queria. E muitas vezes, irmãos, essa pessoa faz aquilo que não queria e vem o diabo. Eu costumo dizer o seguinte, diabo, isso é a maneira pessoal de pensar. O diabo, ele pega a gente e nos leva a pecar. E tão logo a gente termina de pecar, ele abandona a gente. E quando ele está com a gente, está tudo bom, irmãos. Quando ele está com a gente, o namoro está bom, o adultério está bom, enfim, tudo que você imaginar que é pecado está bom, mas parece que você terminou o ato, ele te abandona, ele te larga, te deixa sozinho com o pecado e com as consequências dele. Ao passo que Deus, irmãos, não nos larga, nem se a gente estiver dentro da fornalha, quando a gente está com ele, é claro. Está entendendo? Então isso é algo aí que eu quero dizer que não permite. E este algo que está aqui, dentro do homem, que leva ele a fazer o mal, que ele não queria fazer, este algo vem antes mesmo da decisão de ele fazer aquilo ou não. Pare e pensa, irmão, irmã, pare e pensa num pecado feio que você já cometeu. É pessoal, é para pensar só, não é para falar. Pare e pensa em algo horrível que você fez em algum momento. Se você voltar a fita e conseguir, você vai notar que havia algo dentro, uma força, que antes de você decidir fazer, já estava trabalhando para você decidir. É muito profundo. Pena que a gente não pode, irmão, agarrar em assuntos como esse, segurar, estudar talvez um dia inteiro, um curso inteiro. Pare e pense, irmão, o processo do pecado é terrível. Antes de você decidir
escolher ou não, já estava trabalhando dentro. Quando você decide pela coisa errada, ele já está trabalhando. Ninguém chega assim na hora, no supetão, e pam, vou fazer errado. Não, irmão. É um trabalho, querido, que é feito dentro de nós. E não adianta culpar, irmão, marido, mulher, pai, mãe, vizinho, pastor, igreja. Não adianta culpar Eva. Não adianta culpar a serpente, como foi no Éden. É pessoal, queridos. É eu e Deus. Era Eva e Deus, era Adão e Deus. Então eu estou só aplicando para nós. É ou não é, queridos, assim que funciona? Pare e pense, só que nós estamos indo mais fundo. Irmão, hoje nós estamos cavando lá no fundo mesmo, não sei se vocês estão entendendo. Tanto dentro da Bíblia, quanto dentro das nossas atitudes que nos levam a viver coisas ruins, tá bom? Podemos seguir? Isso tudo é chamado de quê? De livre-arbítrio, tá? Eu falei aqui tudo lá, teologicamente, bonitinho e tal, está explicadinho. Para os irmãos verem, isso é livre-arbítrio. É o que Deus fez com Adão no jardim do Éden. Você vai ver que em momento nenhum Deus manda, faz isso. Falou o contrário, não coma de tal árvore. E largou ele lá, faz o que você quiser, Adão. Adão fez, escolheu e fez. Tentou culpar Eva, a Eva tentou culpar a serpente, mas não funcionou. Todos eles receberam de Deus algo que era justo. Lembra lá que eu falei que o significado, a definição de bom é aquela pessoa que anda de acordo com a lei? Aí Deus vai e aplicou a lei, mas ele aplicou por igual. Aplicou a lei na serpente, que induziu Eva, aplicou a lei em Eva, que foi induzida pela serpente porque quis, aplicou a lei em Adão, que foi induzido por Eva, que foi induzido pela serpente. Todo mundo levou uma justa medida, todo mundo levou maldição, né? E na minha opinião, a única ali que não deveria receber maldição, não recebeu. Quem lembra? Uma palavrinha que Deus fala ali. A terra. Não, Deus me perdoa da palavra que eu falei. Os irmãos estão entendendo, né? Estou dizendo que Deus errou, não, tá, irmão? Estou dizendo aqui, porque a gente está falando para a gente inteligente. Vocês são, né, inteligentes para a glória e honra do nome do Senhor. Então, não estou querendo dizer que Deus errou. Mas você vê que até a terra levou maldição. Ela ia produzir cardos, ia produzir espinhos. E o homem ia ter que arar com suor. Muito suor ele ia ter que trabalhar para a terra produzir. Porque antes ele não tinha que plantar, a terra produzia. Era fértil, era preparada. Tá bom? Então, a gente vê, irmãos, que tudo isso chama-se livre-arbítrio. Então, como o pecado entrou no mundo? Acabamos de ver. Acabamos de ver. Deus não colocou e não falou a homem, peca, homem, faz coisa errada. Mandou fazer a coisa certa. E ele proibiu, deu uma proibição. Não coma de tal árvore, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E o homem foi e comeu. Quando o homem fez isso, entrou o Deus justo. Entrou o Deus, o Deus que é forte, né? É homem forte, anda dentro da lei determinada, e ele aplicou a lei. Quando ele aplicou a lei na serpente, em Eva, em Adão e na terra, pronto, entrou o mal. Porque a árvore que não podia comer era qual? Do conhecimento do bem e do mal. Viu a dualidade que o homem tem dentro dele? Cá atrás nós falamos sobre a dualidade do bem e do mal. O homem fez o que não devia, ele passou a conhecer o mal, entrou o mal no mundo. Não havia mal, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não existia mal na raça humana, tudo estava dentro do plano de Deus. Quando o homem pecou, quebrou a lei, ele abriu a porta, e Deus é justo, é equilibrado na sua justiça, aplicou a lei, foi por isso que Deus então expulsou o homem daquele jardim lindo e maravilhoso, colocou proteção ao redor da árvore da vida, para que o homem não comesse dela e vivesse eternamente no pecado. E aí, logo depois, os irmãos já sabem o que aconteceu. Adão vai, tem 2 filhos, Caim e Abel, vai Caim e mata seu irmão. Por que ele matou? Porque o mal agora estava no mundo. Por isso que Deus falou com ele, Caim, Caim, eu não te falei, rapaz, o pecado já está na porta, batendo, e você deve dominar sobre ele. O mal entrou, o pecado entrou. E aí, agora, nós temos que dominar, irmão, sobre o pecado. Tem gente que acha que tem que essa oração, Deus, domina o pecado da minha vida, blá, blá, blá. Não, querido. Vamos abrir lá, eu quero que você abra, porque às vezes eu falo as coisas, os irmãos vão perguntar, onde o pastor arrumou esse tem que dominar sobre o pecado? Gênesis capítulo 4, registra o primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel. Gênesis 4 vai dizer assim, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Está vendo? O filho mais velho, né? Primogênito. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão.
Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim o mais velho, o primeiro filho, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Aí Deus atentou para a oferta do menino mais novo, que era Abel, e para a sua oferta. Mas para Caim e para a oferta dele, que era do fruto da terra, Deus não atentou. Aí o camarada mais velho, o Caim, irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aí disse o Senhor, por que tu estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha o que Deus disse para Caim, se procederes bem, não serás aceito. Então quer dizer, Deus não aceitou a oferta de Caim, não é porque ela era do fruto da terra, não. Era porque ele não procedia bem diante de Deus. Tem gente que pega e interpreta isoladamente. Deus está falando assim, se procederes bem, não serás aceito. Deus não aceitou a oferta dele por isso. Ele não procedia bem diante de Deus. E aí vai continuar. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele você deve dominar. Está vendo, querido? Sobre o pecado é nós que devemos dominar. Claro que Deus nos ajuda, sim, mas é nós que temos que dominar, né? É a minha história lá, se a cerveja me atrai e Deus não vai tirar, o que eu tenho que fazer? Dominar sobre isso. Nunca pensar em pôr isso na minha boca. E olha, irmãos, que eu já morei numa casa lá por onde eu morei, novo convertido, 3 anos de crente eu mudei, tinha cerveja doidado dentro da porta, dentro da geladeira. E um dia eu cheguei, abri, vi aquilo, eu peguei uma na mão e falei assim, louvado seja o teu nome, Senhor, que isso aqui não me atrai, eu não quero. Pus lá dentro, tranquilo, sozinho dentro de casa. Então, queridos, está vendo como é que você tem que dominar sobre o pecado? E não deixar o pecado dominar sobre você. Isso é livre-arbítrio. Então, você está entendendo como é que o mal entrou? Agora, a gente pode usar muito, num estudo como esse, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem, você pode usar muito o se. O se aqui é muito permitido. Porque o que aconteceria se Adão não tivesse aberto a porta para o mal? Está vendo? O que aconteceria se eu não tivesse feito aquilo? O que aconteceria se eu não tivesse tomado aquela decisão? É aí que entra a questão do ruim ou do bom, né? Paulo, irmãos, constatou isso na sua vida, essa questão da dualidade do bem e do mal dentro de si, e ele escreveu o seguinte, lá em Romanos capítulo 7, 14 e 24. Eu vou esperar você abrir para eu ler. Romanos 7, 14 e 24. Paulo viu isso na vida dele, da luta interior do bem e do mal. Romanos 7, do 14 ao 24. Diz assim, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Olha só, irmãos, olha bem que coisa mais linda que Paulo fala. Romanos 5, 14 ao 24. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, primeira coisa que o crente tem que entender, dizer que ele é carnal aqui, ele quer dizer que ele vive num corpo de carne. Tá, queridos? Não é o carnal que já fala, fulano é carnal porque vive pecando. Não, ele quer dizer que a lei é espiritual, mas eu vivo num corpo de carne, um corpo que tem sede, tem fome, tem emoções, tem desejos sexuais, desejos de todas as áreas. É isso que ele está dizendo, tá bom, querido? Se a gente põe isso na cabeça, a gente consegue vencer o pecado, tá? É isso que ele está dizendo. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. E, além de carnal, vendido como escravo ao pecado. Por que vendido como escravo ao pecado? Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Por isso, todos os homens pecaram. Lá em Adão, quando entrou o mal, entrou o pecado. Então, outra coisa que crente tem que saber. De vez em quando a gente encontra quem dizendo, mas eu não peco não. Eu fico muito triste e preocupado com o crente que fala que não peca. Geralmente são os que mais pecam. Porque a Bíblia diz em 1 João, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. E a sua verdade não está em nós. E aqui nós acabamos de ver Paulo dizendo que foi vendido como escravo ao pecado. Agora vamos seguir o 15. Olha como é que ele fala, parece que é filosófico, mas dá para entender. No 15, o que faço, não entendo. Ele está falando, olha, o que eu faço eu não entendo. Agora aqui ele diz, olha, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que não quero, isso faço. Ele está dizendo uma luta terrível. O que ele quer, ele não faz.
E o que ele não quer, ele faz. Está vendo? 16. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei, que a lei é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso. Olha bem, mas é o pecado que habita em mim. Um homem daquele dizendo, irmãos, que o pecado habitava nele, que ele era um homem que sofria com os desejos da carne. E eu encontro crente hoje, no século 21, que diz que não tem isso. Eu fico pensando, esse camarada só pode ser doente. A pessoa que não sofre com as lutas e os desejos da carne, ele está anestesiado. Ele está anestesiado, está em coma. Porque desde que você esteja com vida, você é tentado. Amém, queridos? Não tem santo e nem santa que não seja tentado, que não sofra com esses pensamentos e desejos. Então vamos seguir. Ele diz no 18, eu sei que em mim, aí ele explica, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E olha que a nossa questão é falar de coisa má e coisa ruim. O que ele conclui? Que na carne dele não habita bem algum. Pega duro. E ele, com efeito, olha bem, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Viu como é que ele está esclarecendo? E o 19, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele repete dizendo, a luta está agarrada com ele, e segue mais. Ora, se eu faço o que não quero, ele repete, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Ele falou isso lá atrás, deixando claro que era o pecado, a natureza de Adão, do pecado natural do homem, é que levava ele a fazer. 21, eu acho então esta lei em mim, olha bem, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, olha bem, se é um homem interior, aí está falando, o homem interior é o espírito que vive nele, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, no meu corpo, o que ele quer dizer, né? E ele termina dizendo no versículo 24 assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Morte porque ele está falando do corpo do pecado e que peca, e o salário do pecado é a morte. Quem vai me livrar desse corpo então, da morte? Esse corpo do pecado, né? Mas ele conclui, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que com entendimento eu sirvo a lei, mas com a carne, ele fala, a lei do pecado. E acabou, fechou. Qual a conclusão que ele chega? Dualidade, uma luta entre o bem e o mal dentro de nós. Nosso desejo de servir a Deus e o desejo da carne de servir a carne e ao pecado. E a gente tem que dominar sobre ele. Senão você se dana, meu filho. Senão você se dana. É por isso que você escuta de vez em quando aí no púlpito de algumas igrejas, o líder da igreja, o pastor da igreja, adulterando numa boa com as irmãs da igreja. Você vê, irmãos, isso, graças a Deus que aqui não, mas você vê. Então é por isso que você vê coisas terríveis, porque não tem esse negócio de grande nem pequeno, de pastor, de pastora, enfim, é a luta que Paulo tinha, é a luta que nós temos, e é a luta que a gente tem que determinar vencer. É o mal que nos assola, e a gente tem que vencê-lo, tá bom, querido? Então eu não coloquei esse texto aqui para não espichar para a gente ler. Agora, esta é a herança, irmãos, que Adão nos deixou. Essa foi a herança que Adão deixou para a raça humana, quando ele abriu o caminho para o pecado. Romanos 5,12 vai dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também, irmãos, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É onde eu digo, não tem saída. Fuja da pessoa que diz que não tem pecado. Fuja da pessoa que diz que não é tentado ao pecado, porque essa pessoa está mentindo, está te enganando e vai te derrubar. A pessoa sincera, ela compreende isso, ela entende isso, põe os pés no chão, gruda-se no Senhor, busca viver a palavra e Deus vai dando vitória. Agora aquela que vive nessa vida fantasiosa, ela vive no pecado e Deus não agrada, tá, irmãos? Seguindo, será que o que nós chamamos de ruim é ruim mesmo? Hein? Agora eu vou te confundir lá atrás, aquela lista de coisa ruim que nós colocamos, né? Você viu um punhado de coisa ruim? Aí eu vou perguntar, será que tudo o que nós chamamos de ruim é ruim? O justo, irmãos, o servo, aquele que está dentro da lei de Deus, está dentro do propósito de Deus, do que Deus traçou para o ser humano, vamos chamar assim, todo aquele que está lá dentro, meu Deus está com ele, é o que eu disse para os irmãos, você vai para a fornalha de fogo, ele vai, você vai para a cova do leão, ele vai. Onde o justo está, o Senhor está com ele, é tranquilo isso,
Ele entende a diversidade, ele passa por ela. Mas a questão que nós estamos falando e aquelas questões que você pode evitar? Eu estudei um livro aqui, talvez alguns aqui nem eram nascidos ainda. Deixa eu ver, 96, todo mundo era nascido em 96? Não, né? Deixa eu ver se foi 96. 96, todo mundo era nascido em 96 aqui, não era? Era não, né? Você não era não, né, irmão? Eu li esse livro aqui, em inglês, eu já pensei em traduzir, eu procurei ele hoje no Google, em português, não achei. Tem outros livros desse homem, eu procurei, eu tenho vontade de traduzir esse livro, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, ele é pequenininho, 187 páginas, mas é a página pequenininha. Esse livro, a tradução dele, do título dele Como você pode evitar tragédias e viver uma vida melhor. Esse foi um dos grandes escritores, né, de 50, 60 anos atrás, chama Charles Capps, escreveu muitos livros instrutivos dessa forma. Olha o nome do livro, Como você pode evitar tragédias e viver uma vida melhor. Esse camarada, eu fiz o meu curso de teologia, então eu tive que estudar esse e vários outros livros dele. Ele começa falando daquilo que nós acabamos de dizer ali, irmãos, em outras palavras. Ele começa a falar do destruidor. Quem é o destruidor? Né? Ele veio para destruir. Então, como você pode evitar tragédia e viver uma vida melhor? Entendendo isso, que tem alguém que está no mundo só para destruir. Tem um camarada aí, né? Ladrão veio senão para roubar, matar, destruir. Entenda como ele age. Aí o capítulo 2 vai falar a árvore da vida e a árvore da morte. Ele fez um trocadilhozinho, né? Lá tinha a árvore da vida, mas tinha a árvore da morte. Porque Deus falou, olha, não coma de tal árvore, porque no dia que você comer, você morre. Então era a árvore da morte. Tinha a árvore da vida e a árvore da morte. O que come fez? Comeu da árvore da morte. Olha como é que o livro é bonzinho. E aí vai mostrando para nós que o homem tinha liberdade de escolher, mas ele escolheu. Ele quis comer. Não foi Deus que falou, olha, está traçado, você vai comer. Olha, está traçado, tem a árvore da vida ali, tem a árvore da morte aqui, do conhecimento do bem e do mal, tem um punhado de árvore. Olha, eu vou te proibir de comer daquela árvore dali, mas eu quero que você coma, porque está traçado para você, que você tem que me desobedecer e tem que comer. É a teologia que eu disse para os irmãos. Não tem essa teologia, não existe. Está vendo, irmãos? Então tem coisas que a gente pode evitar. E a grande pergunta hoje teológica e profunda a gente entende então que Adão poderia ter evitado a tragédia na vida dele e na minha e na sua. Não há teologia, você não vai encontrar um momento em que diz que Deus determinou. Olha, eu vou repetir, tá? Com as minhas palavras, olha, árvore da vida, punhado de árvore para você encher sua barriga, né? Tudo que tem árvore boa, maçã, jaca, laranja, tá tudo aí, Adão. Mas eu vou te proibir comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa, você vai morrer. Mas essa proibição é de mentirinha, porque está traçado que você tem que comer para você morrer. Então, irmãos, aí que a gente vê, esse livrinho é isso, tá? Abra os olhos, que tem coisas que você pode evitar. E por que não dizer todas elas? Porque o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Quando você se posiciona diante de Deus, irmãos, Deus será que vai deixar você tombar diante do inimigo? É aí que entra a questão do homem que vive com Deus, que a Osita falou. Você chega num ponto de vivência com Deus, que Ele te leva daqui, para que você não sofra as desgraças que está planejado para a raça humana sofrer. A Bíblia diz que naquele tempo de sofrimento, de dores, Deus vai aliviar, vai arrancar os seus, para que eles não sofram o que está por vir. Então o plano de Deus está traçado, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está traçado. Mas aí, o que você pode fazer para que a tragédia não te encontre? A gente sabe, irmãos, que existe essa possibilidade. E ela está em Deus, numa vida santa, numa vida reta diante do Senhor. Mas nem tudo que nós chamamos de ruim é ruim. É o que o irmão citou muito bem. É onde a gente vai ver. Eu vou citar um exemplo. Se você tiver com a passagem de avião, vou falar avião porque avião é mais sério, né? Mais sério. Se você tiver com a passagem de avião, 300 pessoas vai viajar no avião, sua passagem está para 10 horas da noite, e a QTEM vai atrasando, 10 da noite, vai passando. Geralmente não atrasa muito avião, porque é muito avião descendo e subindo. E aí, chega lá, você só vai viajar no outro dia, 10 da noite. O que você vai fazer? Sua passagem é para 10 da noite de hoje, mas você está lá no aeroporto, tudo em pontinho para embarcar, mas você não embarca, porque o avião não sai. Só vai sair 10 horas da noite do outro dia, 24 horas de atraso. O que você vai dizer? Isso é bom? Para falar, é bom. Você ficar no aeroporto, hein?
é ruim, é péssimo. Só que eu vou dizer uma coisa, eu já testemunhei para os irmãos, isso me aconteceu em 1992, irmãos. Eu estava com a passagem, eu já testemunhei, vocês lembram que eu testemunhei? Eu vou repetir. Em 1992 eu vim para o Brasil para pegar meus documentos, levar para eu me legalizar de vez lá nos Estados Unidos, poder morar, tal, abrir empresa, fizer o que eu quisesse lá, quase um cidadão. O que aconteceu, irmão? Eu estava com a passagem comprada para voltar, no aeroporto, acho que é do Galeão, não me lembro, já tem muitos anos, isso foi em 92, nosso voo ia sair, acho que era 10 horas da noite mais ou menos, depois de 300 pessoas fazer check-in, fazer tudo na sala de espera, o avião encostado lá, um aviãozão grande da Transbrasil, deu a hora, ninguém entrou, passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ninguém entrava, irmão. Todos ficaram bravos demais e tinha gente lá xingando, e eu entrei na onda também, fizemos tipo um motim, não, tem que liberar para nós, tem que entrar. Aí, irmãos, já contei a história. Aí eles chegam com um altarzinho pequenininho assim, na caixa, põe lá, o comandante do avião sobe, e o avião nos fundos nossos, uma salona de vidro, espera, ele sobe e fala o seguinte, olha gente, eu vou dizer para vocês por que o avião não saiu. E não tem previsão de sair. Ele falou desse jeito, olha, na hora que eu estava fazendo a vistoria, que é o comandante, irmãos, que faz a maior parte das vistorias de fora, ele olha, e depois dentro do avião, ele que faz os check-up, tudinho junto com o copiloto, para checar 100 e tantos ou 200, não sei, computadores, todos eles têm que dar ok para ele ligar. Quando chegou no computador do tanque do avião, um deles, que era avião grandão, 300 pessoas, cheio de tanque nas asas, quando chegou em um tanque, tinha vazamento de gasolina. E ele falou, olha, quando chegou naquele tanque, eu fui verificar, tinha um vazamento. Se nós tivéssemos saído daqui às 22 horas, agora não tinha ninguém para contar a história. É ruim atrasar 24 horas no avião? Parecia que era ruim, irmãos. Eu guardo isso comigo o resto da vida. E na hora que esse comandante falou desse jeito, ele ficou tupetudo, ainda virou para trás e falou, desse jeito, irmão, o avião está ali, quem quiser pode entrar aí, eu não vou, eu só vou depois que a empresa colocar outro tanque e eu checar os computadores e dizer que pode. Agora, se vocês quiserem, pode entrar aí, eu não vou, porque se a gente tiver saído das 22, isso é umas 2 horas mais ou menos, ou 3 depois. Ele falou, ninguém de nós estava vivo para contar a história, esse vazamento ia fazer o avião explodir lá em cima, todo mundo ia morrer esse vazamento. Então, queridos, eu guardo isso comigo para que você entenda que nem tudo que a gente chama de ruim é ruim. Deus usou um vazamento, coisa grande, né? Um vazamento pequeno, mas é grande, o vazamento é grande no avião. Deus usou aquilo, o comandante cabeça falou, não, eu não saio enquanto esse trem não resolver. E ele nos livrar da morte, me livrar. Na hora que eu estava lá no meio de todo mundo, nervoso, porque eu ia casar, acho que 5 dias depois, né, Ana Silva? A gente ia casar, acho que 4 dias, eu não tinha tempo para mais nada, eu tinha que chegar e preparar muita coisa. Eu fiquei nervoso junto com todo mundo. Na hora que o comandante falou isso, que se a gente tivesse aí, não tinha ninguém para contar a história, Deus falou comigo assim, eu estou te livrando e você está entrando no meio dessa turma aí nervosa e brava. Mas baixei a bola, agradeci a Deus e aprendi que nem tudo que é ruim, irmãos, aos meus olhos é ruim. É a forma como Deus escolhe para te livrar a vida, para te tirar de um problema, te tirar de uma encrenca. É a forma que Deus usa para te ensinar que Ele é grande, Ele é capaz de atrasar um avião, 300 pessoas para te salvar. Deus queria me salvar ali dentro e eu dando bobeira, porque eu teria entrado ali dentro tranquilo, irmãos, eu estava lá e ia morrer, como muitos morrem. Então Deus começou a falar isso comigo. Então é para a gente entender, para te livrar da morte, irmão, para te livrar da morte, irmã, Deus às vezes coloca no caminho algo que a gente no primeiro olhar vai chamar de ruim. É a chicotada que o pai dá, é o castigo que o pai dá, é até mesmo consequência de alguns pecados que a gente faz, Deus te livrando de algo maior, mas a gente, irmãos, não consegue ver isso. A gente vê a vida muito fracionada. Por exemplo, você só vê o dia de hoje. Você só vê que você não tem dinheiro, você só vê que você está com problema financeiro, você só vê que... É isso, a gente só vê o agora, a gente vê assim, os irmãos que já viram fotografia em monóculo, sabe o que eu quero dizer? Sabe aquele monóculo que você tem que pôr aqui, ó, fecha um olho e olha, aí depois você tem que pegar o outro monóculo, ou pegar só a capinha e pôr ali? A gente vê o mundo muito como um monóculo, a gente vê uma pequena parte aqui, depois mais um, mas Deus já vê ela muito mais longe. Deus estava dizendo assim, eu preciso proteger o meu filho Edgar, ou um punhado de gente naquele avião, vamos dizer assim, né? Eu preciso proteger aquele povo, o que eu vou fazer? E ele decidiu, já sei, estou brincando, tá, irmão? Eu vou fazer um vazamento naquele avião, e vou pôr na cabeça do piloto,
que ele deve agir do jeito que ele deve agir. Não saia. E ele não saiu. Então, talvez tivesse um de nós, um santo, um filho de Deus ali que tivesse espírito, que talvez eu estava igual a mula de Balaão, né? Não estava querendo nem ouvir Deus. Talvez tenha tido discernimento, falei, gente, vamos acalmar, porque Deus está nos livrando. Não, irmão, a gente queria viajar. Esse camarada que estava bravo, era um João Maltão, eles iam praticar aquele negócio na praia, na água, surf, acho que era surf, ele estava desesperado que tinha praticado 2 dias depois. E eu entrei na onda de ficar bravo. Porém, irmãos, é isso aí, irmão, ele quer dizer. Deus, na verdade, ele sabe da catástrofe. É por isso que eu coloquei, entre os maiores coisas ruins, eu coloquei catástrofe. Deus sabe e nos livra da catástrofe. Quantas vezes você já ouviu dizer... Eu vi uma reportagem recente, um avião caiu na década de 50 na França, um brasileiro era doido para conhecer a França, diz ele que era o sonho dele conhecer. E ele perdeu aquele avião, ele chegou tarde, e o avião foi embora, e o colegão dele, o amigão dele foi, o avião caiu, e ele está vivo, e o amigão dele morreu, e ele contando a história. Não tem lógica. Um outro que eu vi uma reportagem, que estava sentado no seu lugarzinho, num avião, também uma época muito antiga, e de repente uma senhora chega e pede para trocar de lugar com ele, porque o filho estava com dificuldade de respirar naquele local. O camarada trocou, o avião caiu, morre quase todo mundo, inclusive aquela pessoa que foi para o lugar onde ele estava, e ele não morreu. Então trocou de lugar, no último segundo, trocou, 1 minuto depois, começou a pane e o avião caiu. Então assim, são coisas que Deus, irmãos, interfere na vida da gente, e às vezes a gente sabe, e às vezes nem sabe, e foi interferência de Deus. Agora, o tipo de morte que você vai morrer, o tipo de morte que eu vou morrer, o sofrimento que eu terei que passar e que você terá, ou não, a gente nem sempre sabe, irmãos, que aquilo está programado, mas eu creio muito que se a gente estiver debaixo da graça de Deus e clamando sempre misericórdia, Ele nos livra. Uma coisa é certa, Deus não deixa vir sobre nós tentação além daquilo que a gente possa suportar. Tá? Então, se você tem uma doença crônica, se você tem um daqueles problemas lá atrás e você está firme com Deus, Deus não vai deixar vir sobre você um mal, uma doença, uma luta, uma tentação maior do que você possa suportar. Porque com isso, Deus já nos dá sua graça, o livramento, né, para a gente não sofrer. Aí eu cito esse texto de Eclesiastes, mas eu peguei na Bíblia hebraica para ficar mais profundo para nós, que diz assim: a quem cumpre o mandamento, não ocorrerá o mal. Não é eu que estou dizendo não, tá, irmão? Só, não é eu que estou dizendo não. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. A quem cumpre o mandamento, não ocorrerá o mal. E o coração do sábio discernirá a justiça e o tempo. Por quê? Porque cada assunto tem o seu tempo e tem a sua justiça, o seu julgamento. Pois o mal sobrepujará o coração do homem. Está dizendo, irmãos, aqui, olha, muito claro para nós, olha, aquele que cumpre o mandamento de Deus, a essa pessoa não ocorrerá o mal. Por quê? Porque o coração do sábio vai discernir a justiça e o tempo, ou seja, a justiça de Deus, né, que todos passarão por algum julgamento, e o tempo das coisas acontecerem. E a pessoa que tem discernimento, a outra tradução está assim, sabe discernir o tempo e o modo, né, o tempo e o modo. A pessoa, irmãos, que tem o discernimento, ela vai viver tão ligada dentro do propósito de Deus, temente ao mandamento do Senhor, e o Senhor certamente a livrará. Por isso que nós encontramos tantos salmos pedindo de Deus livramento para a nossa vida, tá vendo? Então a gente tem que buscar na palavra de Deus. Aí vem algumas situações ruins, irmãos, reais. O irmão já citou Daniel, e tem muitos outros, mas eu vou mostrar para vocês algumas situações ruins, de verdade. Olha bem, dor, por exemplo. Ninguém vai querer sentir dor. E a dor do parto é uma dor de arrebentar. Mas não preocupa, irmão, Deus é contigo, tá? Senão a irmã desanima ali, tá? Não se preocupe. Mas você sabe, você sabe. Dizem que a dor cardíaca é a maior que mata, a dor do parto e a dor renal, né? Essas três. O que então é a dor é mesmo do que a renal? Então eu já senti essa, de rolar no chão, de tomar remédio na veia, não valer nada. Um dia você até foi me socorrer lá no posto, você lembra? Lá no hospital, não adiantou nada. Deu remedinho, durou uns minutinhos e voltou. Então eu já senti a segunda, que é a dor dos rins. Então, irmão, mas vamos ver, olha que coisa linda. A dor do parto, irmãos, ela é insuportável, mas ela é necessária para que nasça uma vida. Exatamente, é culpa da Eva. É culpa da Eva, você tem que reclamar com a Eva, tá? Então, veja bem. A dor do parto é ruim, mas eu te garanto, irmã,
que você não está preocupado com a dor do parto, está preocupado com a criança que vai nascer, você quer ver a cara do neném. Então veja, irmãos, que na verdade nem tudo que é ruim, que a gente chama de ruim, é ruim. Se você perguntar para uma mãe que está à beira de nascer assim, o neném, se ela está preocupada com dor, não. Ela está doida querendo ver a cara do neném, quer que o neném saia de lá e chora, não está nem aí. Vocês vão olhar e falar, é bonitinho, nada, pode nascer. Aquele menino com cara de sapinho, né? Não é aquele menino com cara de sapinho. Você vai abraçar e beijar o menino mais bonito. Pergunta uma mãe para você ver, normal é claro, tem aquela mãe que está com depressão e tal, vai ser diferente. Mas pergunta uma mãe que normal, se o menino dela é feio. Pode ser que tem mais feio do mundo. Você vai olhar e vai pensar, que menino feio. Mas a mãe é o menino mais bonito. É, irmão, não é verdade? É, não é não, Kleber? Você teve um menino feio? Você teve um menino feio? Eu fiquei sabendo disso. Tem uma outra irmã aqui da igreja, mas eu não vou falar o nome dela, mas ela confessou um dia também que o menino dela era muito feio, mas eu não vou falar, é claro. Porque se a mãe diz, a gente pode acreditar, né, irmão? Né? Se o pai diz, eu não sei, mas se a mãe diz. Era feio, Leide? Ah lá, tá vendo? Ah lá. Não falei com você que a mãe não fala um trem desse? Não era. É, querido, mas é para vocês entenderem, olha, a brincadeira é válida, né? Mas o que eu quero dizer é que a dor do parto, ela não é problema, porque a mãe não está pensando em dor, ela está pensando na criança. Então, irmão, nem tudo que é mal é ruim de verdade. E de baixo eu coloquei fome também. Ó, e citei só um exemplo bíblico. Por causa da fome, olha bem, Deus mandou fome, que é algo ruim. Com isso, Jacó teve que descer ao Egito com 76 almas quando eles foram para o Egito, que José tinha ido primeiro. Mas ali, irmãos, ele prosperou de tal maneira, com 76 almas, que ele saiu, depois dos 400 anos de escravidão, com mais de 600 mil pessoas. Como pode 76 entrar, por causa de fome, prosperar e sair 600 mil? Que de acordo com os cálculos matemáticos, até mesmo estudiosos da Bíblia, esses 600 somados giram em torno de 2 milhões de pessoas que saíram, irmãos, do Egito. Veja, irmão, era fome, coisa ruim. Eles mudaram para o Egito, lá Deus o prosperou, abençoou, e quando eles saíram de lá e saíram ricos, vocês sabem que eles saíram às pressas, pedindo ouro, pedindo bens e saíram ricos. Então, irmãos, fome, parece que é ruim, mas às vezes é bom. Não quer dizer, irmãos, que no momento vai ser bom, mas Deus às vezes tem um propósito lá na frente, que o caminho passa pela fome, o caminho passa pela dor, o caminho passa por isso que nós chamamos de ruim. Também, perseguição, escravidão, prisão. Eu estou falando do José, filho, né, de Jacó lá atrás. Ele foi maltratado por seus irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado de traição, ele foi preso, mas no tempo de Deus, irmãos, Deus o tornou o vice-faraó na terra que ele foi escravo, foi maltratado. Então, queridos, se José tivesse olhado só para o momento, ele ia ficar reclamando porque ele foi perseguido pelos irmãos, maltratado, foi escravo, foi preso. Se ele tivesse focado naquilo, ele seria o mais desgraçado do mundo, o homem mais miserável do mundo. No entanto, irmãos, no tempo de Deus, Deus o exaltou. Então, aquilo que era ruim, na verdade, era um processo para chegar no que Deus tinha de muito bom para ele e para Israel. Veja o processo. Por isso que eu concordo com o irmão Hélio quando ele disse que tem coisas que a gente tem que passar por ela. Se você pedir que Deus te tire, Ele pode te tirar. Mas se Ele te tirar, você não será o que Ele quer que você seja. Pensa aqui no Josézinho. Se José fugisse da perseguição, da escravidão, de ser vendido lá no Egito, de ser preso, ele não seria o vice-faraó, porque nem ia para lá, ele ia fugir igual Jonas. Deus mandou ele para Nínive, ele quis fugir. Está entendendo, irmãos? E isso é mal? Não é, porque você sabe que tem um caminho que vai te levar à vitória, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, você sabe que tem que passar, então vamos passar por ele. Há momentos de luta, de lágrima, de sofrimento, mas Deus tem uma coisa boa te esperando. Só que o caminho passa por esse momento que a gente chama de ruim. Se você fugir dele, Deus te tira, pode pedir que ele te tira. Ah, Senhor, passa de mim este cálice. Mas Jesus completou, contudo, seja feita a tua vontade. A maioria de nós, irmãos, só está orando, passa de mim esse cálice. E Deus passa. Se você pedir, Ele passa o cálice. Te livra da bênção. Agora, se você fala, me dá força, seja comigo, faça-se a tua vontade, como Jesus falou, você vai passar. Se Deus livrasse Jesus daquele cálice, passa de mim este cálice, Jesus não teria ido para a cruz. Se Jesus não tivesse, estou falando se. Você lembra que eu falei que nesse estudo de nós cabe o se? Né? E se? Então, se Jesus não tivesse ido, não teria morte, não teria ressurreição.
não teria ele subir ao céu, não teria o cumprimento do plano de salvação. O livre-arbítrio, então, podemos entender que chegou até Jesus, Filho de Deus, também, porque ele pediu, passa de mim esse cálice, mas ele falou, faça a tua vontade, Senhor. É difícil, é ruim, eu vou sofrer, vou ser envergonhado, mas vão comigo e vamos fazer o que tem que ser feito. Tá vendo, querido? Então você vê que nem tudo que parece ser ruim no momento é ruim de verdade. Aí vamos falar de doença, de pobreza e de luto. Já imaginou você, doente de uma doença incurável, pobre, perdendo tudo que você tem, e ainda morre seus filhos, tudo? Estou falando de Jó. Jó tinha saúde, ele era rico. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 5.000 juntas de boi, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muitos servos, ele tinha 3 filhos e 3 filhas. Jó perdeu isso tudo, irmãos, em seguida, perde uma coisa, perde outra. Mas, no final, lá em Jó, capítulo 42, está escrito que Deus deu tudo isso para ele em dobro. Ele perdeu 7.000 ovelhas, Deus deu em dobro. Perdeu 3.000, Deus deu em dobro. Perdeu 500 jumentos, 500 juntas de boi, Deus deu para ele em dobro. Certamente ele tinha 3 filhos, Deus deu em dobro. A Bíblia diz que Deus deu tudo para ele duplicadamente. Então, será que a gente, olhando no geral o fim da história, será que a doença de Jó, a pobreza de Jó e Jó ter perdido seus filhos foi ruim como a gente pensa que foi? Não, era um caminho que Deus tinha para ele, ele passou com honra. Porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele não amaldiçoou a Deus. Ele reclamou do dia, reclamou de tudo, mas ele não reclamou de Deus. Muito pelo contrário, ele falou, nu eu vim para este mundo e eu vou voltar para ele nu. O que ele falou também? Tem até uma canção que eles cantam aí, Deus deu, Deus tirou e Deus seja glorificado. Que homem era Jó. Está vendo, querido, que nem tudo que é ruim, que a gente chama de ruim, às vezes é de fato ruim. Vamos falar então de esterilidade feminina, aquela mulher que não pode dar à luz de jeito nenhum. Vou pegar um exemplo só, tá? A Diana, que não podia ter filhos, sofreu vergonha, foi humilhada, até o sacerdote humilhou ela, mas depois ela foi mãe, irmã de Samuel, que foi o último juiz de Israel, o homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Olha que coisa, a mulher não podia ter filho, foi envergonhada, humilhada, e de repente Deus fala, eu vou te dar filho. Só um exemplo. Agora, vamos falar de viúva e de pobre ainda. Ruth era viúva, era pobre, escolheu seguir sua sogra, foi viver no meio do povo santo, o povo de Deus, e no futuro ela veio a ter filho, e desse filho veio lá no futuro Jesus o Salvador. Era uma viúva, era uma mulher pobre, né? E Deus fez isso com ela. Então, irmãos, aquilo que parece ser ruim, pode ser só um caminho que Deus escolheu. Então, se você estiver passando por algo ruim, pergunta, talvez é só um caminho que Deus escolheu para você passar, para Ele te engrandecer, te exaltar, né? E a gente pode concluir, irmãos, para encerrar, nosso horário é 21 e falta 5, podemos encerrar dizendo que Deus não institui o mal sobre a humanidade. Deus não instituiu o mal, tá, irmão? Deus não falou, tá aqui o mal, eu quero o mal para vocês, para a raça humana. Deus não fez isso. Mas a humanidade buscou com as próprias mãos o mal, quando o primeiro homem deliberadamente transgrediu a ordem do Criador. Aí, essa é a nossa conclusão. Deus não instituiu o mal para a humanidade, mas Deus falou para o homem, está ali, conhecimento do bem e do mal. Se você comer dali, aí você vai ver o que acontece. O homem deliberadamente escolheu, né? E aí tem esse texto de Eclesiastes que diz assim, eis o que pude concluir, que Deus fez o homem reto, mas o homem, porém, se deixa envolver por muitas intrigas. Olha, irmãos, que coisa mais linda. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom. Deus não fez o homem mau, fez o homem bom, fez o homem reto. Mas é que o homem se envolve em muitas intrigas. É aí que entra a questão do mal, muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes a gente sofre o mal, é porque a gente fez isso aqui, ó. Eclesiastes é muito verdade. Deus fez a gente reto, mas a gente mete encrenca. Tem gente que fica buscando encrenca, irmão, buscando intriga, buscando problema, e buscando isso, buscando aquilo, e aí vai sofrer. Ou seja, tudo que nós classificamos como mal é aquilo que o Hélio falou, tá lá. Tudo aquilo que classificamos como mal é parte do caminho da humanidade. Por quê? Porque Adão criou esse caminho para a humanidade. Então, tudo que nós chamamos de mal é parte do caminho da humanidade, sendo Deus apenas um justo juiz. Tudo que Deus é justo juiz. O Adão fez, ele disse que seria assim, chegou até mim, chegou até nós, vai continuar, e um dia Deus vai nos livrar, como Paulo falou, deste corpo, dessa morte,
dessa encrenca chamada pecado. Amém? Quem é que está lutando contra o pecado aí hoje? E como eu estou? Porque é o nosso caminho, é o caminho da humanidade, só Deus para nos livrar. E Ele vai livrar um dia, né? Em nome de Jesus. E livrar da melhor maneira, irmãos. Vai nos levar com graça, com glória, né? Para nos incluir na igreja, a noiva do Senhor, que vai viver eternamente com o Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoa. Assim nós encerramos em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos para casa? Muito obrigado, Deus. Te agradeço, te louvo, te bendigo por esta linda noite, essa linda oportunidade de estudarmos um assunto tão sério como este. Peço que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra seja abundante na nossa vida, e que o Senhor nos guie, ó Deus, por um bom caminho, pelo caminho do bem, pelo caminho da vitória, da graça, e em qualquer circunstância nós possamos glorificar e exaltar o Senhor. Podemos também te pedir, assim como o Senhor Jesus ensinou a orar, livra-nos do mal, ó Deus, e que o Teu reino venha sobre nós, e que em todo o tempo Tu sejas engrandecido. Muito obrigado mais uma vez, peço a Tua bênção sobre a vida da igreja, é o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, querido, Deus abençoa, em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos juntos amanhã orando. Deus abençoa.